Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aproveitar que vocês estão de pé, por favor, abra a sua Bíblia no 5º livro do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 16. E enquanto você localiza o texto, quero externar a minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de poder, uma vez mais, estar cooperando com a magna Igreja da Assembleia de Deus em Perus e louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, essa família que nós temos um respeito, carinho e uma grande admiração. Aos companheiros aqui presentes, pastores, presbíteros, evangelistas, todos quantos vieram glorificar a Jesus, muito bom estar com vocês. E melhor de tudo, estando num ambiente onde Jesus está presente. Atos capítulo 16, quem encontrou, diga amém. Peço que sua atenção esteja voltada ao versículo de número 5, onde diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém. Tome seu assento por bondade. Eu não tenho dúvidas de que o texto que apresentamos em leitura seja de conhecimento de todos quantos estamos aqui. Um texto que fala-nos a respeito de uma viagem de cunho missionária. Uma viagem onde 4 homens, o escritor Lucas, Silas ou Silvano, Timóteo e o apóstolo Paulo estavam realizando. E uma viagem que, na verdade, tinha um direcionamento celestial. Acredito eu também que todas as nossas diretrizes, todas as nossas caminhadas, jornadas, sejam também direcionadas pelo Espírito Santo, sejam guiadas por Deus. E quando eu lia esse texto, algumas coisas começaram a volver meu coração como uma pergunta que não quer calar. Não estavam caminhando sob uma ordenança. Jesus, quando ressuscitou, dissera: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se ir e pregar é uma ordem imperativa, por que é que esse texto está demonstrando a nós um impedimento por parte do Espírito Santo destes homens anunciarem o Evangelho em determinada localidade? E algumas coisas começaram então a vir ao meu coração, voltadas
a esse questionamento, o porquê de serem impedidos de anunciar o Evangelho na Ásia. Partindo desse pressuposto, eu comecei a pensar que, já naquele tempo, o Senhor estava informando-nos que nós não devemos andar por onde queremos, que não é nós que mandamos na nossa agenda, que não é nós que dizemos onde devemos estar e onde devemos ir, mas o céu, que organiza a agenda da igreja. Nesse contexto, nós vamos observar que o homem que é o pilar central desse texto é ninguém mais, ninguém menos do que alguém que foi chamado por Deus, que foi conduzido por Deus no momento em que não era de seu desejo estar entre os tais. Porque se nós retrocedermos alguns capítulos neste livro, nós vamos descobrir que o Paulo aqui citado era um Saulo, perseguidor da igreja, caluniador dos santos, era um empecilho da jornada e obra divina, um homem que, com o peso de seu ministério até então realizado, porque era um fariseu, era um doutor, era um exímio mestre na escritura, pois conhecia de capa a capa todo o contexto da lei mosaica. Um homem sem mancha no seu contexto de exercício religioso e que, por fim, encontrou algumas pessoas trazendo informações a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de um homem que em seu tempo abalou as estruturas da religião. Um homem que surgiu entre tantos outros, mas que com sua suave jornada mudou a história de muita gente, principalmente falando de pessoas e não de coisas. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta de tratar, é com pessoas e não com coisas. Jesus é apaixonado por pessoas e não por coisas. Alguém entendeu? Estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem coisas e não pessoas. Querem angariar coisas e não pessoas. Querem ter coisas, não querem alcançar pessoas. Estamos em um ambiente, nesse globo terráqueo, onde pessoas parecem que não têm mais valor. O que tem valor são as coisas. E quando as pessoas são valorizadas, não são porque elas são alguma coisa, mas é porque elas têm alguma coisa. Quanto mais você tiver, melhor para eles. Quanto menos você tiver, mais distante deles vocês vão ficar. Por quê? Porque eles padronizam coisas e não pessoas. Jesus principiou o seu ministério se afastando de coisas, mas se aproximando de pessoas. Por quê? Porque as pessoas eram o cerne do seu ministério. Jesus gostou e fez mudar vidas e histórias que estavam à mercê da desgraça. Mas como Ele é o Senhor da graça, que alcança desgraçados, Ele não foi atrás de coisas, Ele foi atrás de pessoas. E estas pessoas, alcançadas pela graça, tiveram suas vidas transformadas. E quando uma pessoa é transformada, ela deve, no mínimo também, se apaixonar pela conquista de pessoas para o reino, e não de coisas para o reino. Porque estamos observando um tempo em que muitos homens, muitas mulheres, muitos crentes desprezam esse ambiente de agregar pessoas e se importam mais com coisas. Mas o Deus da graça está aqui nessa noite
falando para mim e para você: deixe as coisas de lado, ore pelas pessoas, clame pelas pessoas, pregue para as pessoas, porque algo diferente Deus quer realizar através de você. Agora, é importante que quando a gente começa a lembrar desse feito que Saulo fazia com muito intento, que era o quê? Perseguir os crentes, buscar crentes, para impedir os crentes de não serem crentes como deveriam ser, impedir a obra da igreja, impedir o avanço do evangelho. E eu penso, na minha pequena flexibilidade teológica de compreensão das Escrituras, que Deus às vezes permite que alguns Saulos se levantem, para que os crentes entendam qual é o caminho que se deve percorrer. Porque enquanto Jesus brada dizendo: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra, Jesus estava dizendo assim: não parem em lugar nenhum, avancem, progridam, cresçam, avancem, não titubeiem, não sejam bloqueados, caminhem, corram, preguem, anunciem. Mas o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz que eles chegaram em Samaria e estacionaram. É no capítulo 9 que vai surgir o Saulo, e esse Saulo vai dar um brado para os ouvidos dos principais sacerdotais, dizendo: deem-me cartas, porque eu quero acabar com esses cristãos, eu quero destituí-los da terra, eu quero travar eles, eu quero expô-los ao opróbrio e ao vitupério, ou seja, quero envergonhá-los diante do que eles pregam. Só que quando ele sai no capítulo 9, o irmão Lucas vai escrever que ele, Saulo, respirando ameaças contra a igreja de Deus. Olha que coisa, o verbo ali, respirar, no grego é como um touro indomável, que bufa pelas narinas, buscando alguém para arrastar, e não há ninguém que o domine. Só que esse homem, que se intitula o touro indomável, vai naquele caminho encontrar com alguém que é domador por excelência. Vou repetir isso: não há ninguém maior nem melhor do que aquele que está sentado no trono, porque ele está dizendo: levante-se quem se levantar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, uma coisa importante que às vezes a gente deixa passar desapercebido nos detalhes, é que o texto diz que ele está a caminho de Damasco. Repitam comigo, por favor: Damasco. Não só os vivos, Damasco. Sabe o que tem em Damasco? Uma igreja viva. Olha, eu vi um glória aqui. Uma igreja viva. O que é uma igreja viva, pastor? É uma igreja que não teme o mal nem a morte. É uma igreja que levante-se quem se levantar, ela está firme, porque sua base, sua plataforma, sua estrutura é o Todo-Poderoso. Aleluia. Lá em Damasco tem uma igreja que ouviu falar: Saulo vem aí. E alguém provavelmente tenha dito assim: se é o Saulo que vem aí, por onde passou, devastou tudo. Aqui não vai ser diferente. Só que a igreja de Damasco, aleluia, deixa vir. Deixa o Saulo chegar, se é que vai chegar. Porque enquanto cuidamos da causa dele, ele cuida das nossas causas. Enquanto guerreamos com ele, ele guerreia conosco e para conosco. Enquanto a igreja está firme, aleluia, e parece que vejo esse texto de Atos 9, nos dias odiernos, atuais, onde
tentam desestruturar a igreja de todas as formas, mas a igreja continua firme, continua orando, continua cantando, continua pregando, continua adorando. Já estão querendo calar os lábios da igreja para não adorar como se deve adorar, mas a igreja continua sendo a igreja, porque nós não adoramos homens, nós adoramos aquele que está sentado no trono. E quando ele cuidados, então continue adorando, glorificando, porque não tem Saulo que vá parar a caminhada da igreja. Então, enquanto tem uma igreja firme, corajosa, pujante, que insiste, tem um Saulo. E quando esse Saulo vem vindo, parece-me que há um diálogo. Tem uma igreja que me adora, sabendo que um importuno está a caminho. Então, enquanto ela me adora, deixa eu encontrar o importuno. Deixa eu fechar a boca do leão. E mais, porque a gente tem que dar glória a Deus de graça. Enquanto a gente canta e dá glória, Jesus desce. Eu estou falando algo, eu não sei se você entendeu. Fique despreocupado, se acabar a luz, a gente vai pregando no meio dos corredores aí. Fique em paz. A palavra será entregue. A palavra será entregue, querendo a Enel ou não, querendo a chuva ou não, querendo o tempo bom ou ruim ou não, a igreja receberá uma palavra aqui hoje. E a palavra é: deixa vir o Saulo. Jesus está no caminho. Jesus estava dizendo: enquanto Damasco me adora, ninguém para a igreja que me glorifica. Então Jesus encontra o Saulo no meio do caminho. Agora, o mais importante de tudo isso é que se fosse alguns de nós, ou alguns dos quais eu conheço, eles dizem assim: ó, não vamos nem deixar esse Saulo entrar, nós acabamos com ele por ali mesmo. Mas Jesus é tão bom que Jesus disse assim: eu não vou acabar com ele. Ele na verdade está indo a Damasco para acabar com o culto de Damasco, mas ele vai participar do culto. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Tem gente vindo aí dizendo: vou acabar com tudo, e o Senhor dizendo: você vai entrar para o culto, você vai participar da reunião de adoração. E olhe se tu não levantar para dar uma palavra. Oh, aleluia! Coisa boa é quando a igreja sabe quem ela representa. Coisa boa é quando a igreja sabe quem é por ela e não é contra ela. Aleluia! Porque enquanto a gente está adorando a Deus aqui, o mundo espiritual que a gente não enxerga a olhos físicos está sendo dominado pela presença de Deus. E Deus está dizendo: pode cantar, pode adorar, pode pregar, porque a minha mão está estendida sobre os que são meus. Quem é dele aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Então libera o glória que também não é teu, para aquele que está sentado no trono, porque ele cuida do que é seu. E a Bíblia diz que eles se encontram, o Saulo no chão e Jesus num clarão de luz. E aquela luz, a luz, faz ele cair. Que coisa interessante. A glória de Deus, porque a palavra glória, ou seja, kavod, significa peso. Há algumas pessoas que erram essa questão da nomenclatura. Glória
Shekinah. Nunca foi. Essa palavra não se encontra na Bíblia. Mas ela é descendente do verbo que a gente chama de Shakan. E esse termo é extraído da Cabala. Não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Porque a palavra Shekinah significa habitar. E a palavra Kavod significa glória em peso. Ou peso da glória. Então, quando Deus desce com a glória, duas coisas acontecem. Ele protege quem é dele e espanta quem não faz parte dele. Deu para entender porque o mundo espiritual tem essa amplitude? Enquanto a glória desce, os crentes se alegram, a presença dessa glória afugenta os demônios. Oh glória! É por isso que enquanto a igreja está glorificando, o céu está se manifestando. Você está dando glória aqui, o Senhor está visitando alguém da tua parentela. Você está dando glória aqui, o Senhor está entrando dentro de hospitais, de unidades de terapia intensiva, dentro de penitenciárias. Tem alguém que já foi decretada a morte, o Senhor está dizendo, canta e dá glória, porque eu estou entrando com um livramento. Eu estou abrindo uma porta de escape. Oh glória, alguém entendeu? Levantou a mão para glorificar a Jesus. Ei, esse Jesus está na casa, já tomou conta do ambiente, está dizendo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, o meu nome será glorificado em você, por você e através de você, com aquilo que eu vou fazer. O que a gente tem que fazer? Descansar. Vou repetir, descansar. Descansar. Essa irmã de verde que está enxugando lágrima, levante sua mão. Descansar. É a palavra de Deus para dentro da tua casa. Descansar é a palavra, porque o descanso que Deus promove hoje abrirá uma porta para quem está acorrentado, mas eu vejo livramento, porta aberta e um cântico de vitória dentro daquele ambiente. Então canta, mulher, porque tu veio ao lugar certo. A palavra é descansa, porque enquanto o meu espírito te alcança para te dar descanso, eu entro na vida de quem está perturbado, tiro a perturbação e vou colocar glória dentro da casa, para que o meu nome seja glorificado. Tem alguém que glorifica Jesus por isso? Jesus se encontra com ele, derruba ele ao chão. A expressão é, a partir de hoje, você não faz mais o que quer, você vai fazer o que eu mando. Então levanta e entra na cidade, e eu vou daqui para frente cuidar de você. O tempo não permite tratarmos afinco, de forma profunda, tudo quanto envolve as salveres, as soteros de Saulo. Mas que ele foi salvo, e salvo de uma condição tão importuna, porque ele estava carregado de ódio, e de repente ele fica apaixonado. Vou falar de novo isso aqui. Eu tenho raiva de crente. Jesus diz, você vai ser mestre dos crentes. Eu quero acabar com esses crentes. Ele diz assim, fique tranquilo, que os crentes vão cantar junto com você, no mesmo culto. Aleluia. E o texto diz que ele vai parar em Damasco, e Jesus coloca ele dentro do culto. Olha que coisa boa, gente. O camarada queria acabar com a igreja, não vai mais ter culto em Damasco. E Jesus diz, fica sentadinho que eles vão dar uma oportunidade já já. E ele recebe a oportunidade e já está pregando. E no meio dos tais tem alguém meio desconfiado, que olhou e disse, eu não estou botando muita fé que esse homem está crente não.
Ele deve estar enrolando para nos enganar. E aí aquele burburinho começa a ferver dentro da congregação. E Jesus começa a trabalhar no burburinho. Aleluia. Você está achando que Jesus não trabalha no tititi, no tatatá? O que é isso, pastor? É esse burburinho que a gente ouve. Um fala de um, outro fala de outro, outro fala de outro, outro fala de outro. E ninguém quer falar de si mesmo diante de Deus. Porque a gente gosta de falar de tudo, menos de nós. E quando a gente vai falar de nós, a gente só fala do que a gente valoriza, não do que nos importuna. E o céu olhando e dizendo, esse burburinho já eu acabo com ele. Aí apareceu alguém com um cesto. E disse assim, ô Saulo, aí dentro tem gente que não crê no teu ministério. E do lado de fora tem um punhado querendo entrar para te matar. O que sobrou para você? O cesto. Entra dentro. Não fique preocupado. A corda dá no tamanho certo. Eu vou deixar lá no chão. De lá você vaza. Escapa-te por tua vida. Aleluia. O que você acha de você ter sido esse personagem? Qual seria a sua reação? Foi salvo, já está num culto pregando, se achando, de repente, olha o vendaval. E alguém já tira de cena. Ele cabe dentro de um cesto, desce pelos muros e vai para o deserto da Arábia. 3 anos e meio. Cadê os amigos? Ninguém para dar uma palavra. Está precisando de um consolo? Ninguém o consola. Mas o Senhor enche um homem chamado Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho da consolação. Você é parente de quem consola. Então vai consolar quem está inconsolável. E quando chega lá, encontra o Saulo e diz, me dá um abraço. Eu vim te levar daqui. Para onde a gente vai? Nós vamos para a convenção. Para onde? Para a convenção. Mas eu nem sou ministro ainda. Não tem problema. Nós vamos entrar e vamos para o canto da oração. Porque Deus tem um negócio com a gente. E eles subiram para Jerusalém, Atos capítulo 13, e estão no concílio de Jerusalém, e quando o concílio começou a orar, o Espírito Santo falou. Eu vou falar de novo. Que o Espírito Santo volte a falar em muitos lugares onde ele já não é mais solícito falar. Aleluia! Eu dou glória a Deus nessa casa, porque aqui sentimos a presença de Deus, e aqui nós ouvimos o Espírito Santo falar. Mas já tem lugares nesse Brasil, que quando o Espírito Santo começa a falar, alguém diz amém, amém, amém. Por quê? Porque alguma coisa está sendo ocultada, alguma coisa está sendo escondida, mas onde o Espírito fala, nada fica escondido. Então levante a tua mão para glorificar a Jesus, porque o Senhor está falando, o Espírito vai falar. Elemande chorene calamaio uricando remaie barasúria. O Espírito vai falar. Falar o quê? Separa para mim. Separa para mim. Separe para mim. Separa para mim. Separar o quê? Saulo. Oh, quem é o Saulo? O perseguidor. Separa para mim. Separa para mim, porque tem algo novo começando a acontecer a partir de agora. E eu estou liberando essa palavra. O pastor Elias falou algo muito forte aqui. Prepara o coração para a palavra que está sendo gerada. Prepara o coração para a palavra que está sendo gerada. E o Espírito gerou uma palavra no meu coração dizendo, diga à minha igreja,
se prepara para algo forte, grande, que Deus vai promover na igreja. A igreja vai erguer a voz, vai cantar, vai dar glória. Tem muita coisa que vai começar a mudar quando a igreja assumir o papel de igreja. O Espírito Santo falou: aparta, separa para mim. Separa, aparta para mim. Separa, aparta para mim. Não é para você, é para mim. Porque sendo meu, vai para onde eu quero. Sendo meu, faz o que eu quero. Sendo meu, fala o que eu quero. Separa para mim. Eu sinto nessa noite que há uma brisa de Deus soprando dentro dessa casa, e o Senhor dizendo: eu quero para mim adolescentes, eu quero para mim jovens, eu quero para mim mulheres, eu quero para mim homens, eu quero para mim um coral, eu quero para mim uma igreja separada, que onde chega o céu entra, que onde pisa a glória desce, que onde toca o Senhor se manifesta. Enquanto a igreja da glória, o céu vai descendo, descendo, descendo. E vai tomando conta do ambiente, e vai tomando conta do ambiente, e vai tomando conta do ambiente, e vai tomando conta do ambiente. Porque é gostoso falar em línguas no Cibemp, no Conamp, na Umademp, no Camp, mas também é gostoso falar em línguas estranhas no culto de ensino, no culto da escola bíblica dominical, no culto de missões, no culto da família. Por quê? Porque a igreja está viva, a igreja está viva. Onde estão os crentes vivos aqui nessa noite? Eu vou te dar 30 segundos. Jesus está curando enfermidades aqui agora. Jesus está entrando dentro da tua casa. Tem coisa embaraçada, Jesus está desembaraçando agora. Tem coisa escondida, Jesus está clareando tudo agora. E Jesus está dizendo: estou te dando graça hoje, enquanto tu me adora, para que eu faça algo grande dentro da tua casa. Tua casa não será exposta à vergonha, ninguém vai criticar a tua casa. Haverá glória da minha parte dentro da tua casa. Tua filha é minha, teu filho é meu, o casamento é meu, a graça é minha. E eu estou tomando conta do ambiente agora para dizer: o diabo não se anda com a tua casa. Enquanto tu me adora, a minha mão está estendida. Separa para mim. Foi separado sem questionamento.
Porque nós temos um problema. Quem é para separar? Fulano. Esse não. Esse não. Isso aí vai dar problema. Deixa comigo. Se der problema, eu resolvo. Separa. Separou. Levantou. Saíram. Sucessivo. Um progresso, um avanço. Levantou. Está usando. O fogo está caindo. As igrejas estão se fortalecendo. Estão crescendo em número. Agora já dá para a gente ir onde a gente quiser. Nós já estamos fazendo mesmo, estamos tudo cheio de Deus. Então vamos tomar as nossas diretrizes. E o Senhor bradou e disse: na Frígia, na Panfilha, na Galácia, em Bitínia, não. Por que não? Eu, como Deus, tenho que ficar dando satisfação a você agora? Do que eu vou fazer? Agora fique crente. Dê muito glória. Porque vai acontecer algo tremendo. E eles são obedientes. Porque tem gente que Deus diz que não é para ir, eles vão. Não é para ir, e eles vão. Eles obedeceram. E naquela noite, eles desceram a Troade. E em Troade, o Paulo teve uma madorna. E naquele sono de passarinho, um varão apareceu. E disse: passa a Macedônia. Vem dar glória com a gente aqui. Com esse glória aí dá para pregar um bom tempo. Passa a Macedônia, vem nos ajudar. Aí Paulo entendeu. Macedônia, parte europeia. Não é na Ásia. Vamos para lá. E navegaram. Quando chegaram em Filipos, desembarcaram. E o texto diz que ao desembarcarem, olha como é que é bom, procuraram um lugar para orar. O texto já está mais ou menos dizendo para nós por que não foi na Ásia. Vamos para a Ásia. Oraram para ir. Mas quando chegaram em Filipos, buscaram um ambiente para oração. E quando começaram a orar, o céu abriu. Deus desceu. E disse: levanta da oração e dá uma palavra, Paulo. Fortalecer os irmãos na fé. Silas, Timóteo e Lucas disse: não. Tem alguém que tu não viu, mas que está chegando para a congregação. Prega. E Paulo começou a falar-lhes e apareceu Lídia. Aleluia. A classe alta representada, porque era uma empresária. E Paulo, vendo aquela mulher, entrou com a mensagem. E o céu abraçou aquela mulher. Abraçou de tamanha forma que ela disse: o senhor pode continuar a mensagem lá em casa? Tem mais alguns ouvidos que querem ouvir. Oh glória! Oh glória! Quando Deus disser não, não discuta. Quando Deus disser não, não fique interrogando os porquês. Obedeça, porque Deus sabe o que está fazendo e com quem está tratando. Aleluia! Isso é obra missionária. Está determinado por Deus. Esse é um ambiente. Prega. Ele prega e a mulher, que representa a classe alta da sociedade, se converte.
cede a casa dela para ser o ponto de congregação. Aleluia mesmo. E começam a pregar. E eles disseram, já que a gente iniciou uma obra aqui, a gente tem que entrar na cidade. Entraram na cidade e lá vem uma mulher que tem um espírito de adivinhação. E quando aquela mulher viu-os, o que estava nela, que não era coisa boa, deu um brado e disse, estes que vêm aí são homens de Deus, são tudo gente boa. Quem sabe Silas, Timóteo e Lucas se vangloriaram com o elogio, mas Paulo se perturbou. Discernimento na obra. Está elogiando porque não me conhece, não sabe de onde eu venho, é a primeira vez que eu estou pisando os pés aqui, tem coisa ruim nesse meio. E quando encontrou ela de novo, ela levantou a voz e disse, eis aí, ele disse, não eis nada, em nome de Jesus, sai dela. Oh glória, oh glória. Alguém pode dizer assim, mas não pode fazer isso, inibir alguém que está elogiando a obra. Tem gente que está elogiando para esconder, tem gente que está elogiando para que o evangelho não chegue, porque onde o evangelho chega, máscaras caem. Onde o evangelho chega, o inimigo não se anda. Onde o evangelho chega, o que está errado se acerta. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou liberta. Quando ela entrou para a tenda para fazer as consultivas dela, alguém sentou, olhou e disse assim, pois fala aí o que eu estou passando. Fala aí qual é o meu problema. E ela olhou e falou, mas qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Como não? Chamou os tributos e disseram, ela não está revelando mais nada. Ela não tem mais nada de adivinhação, de revelação, nada. Mulher, mulher, fale logo. Ela disse, falar o quê? Eu me encontrei com um homem no meio do caminho e me esqueci de tudo que eu era. Mas quem é esse homem que você encontrou? Um andarilho por aí. Qual é o nome dele? Eu acho que é Paulo. Quem? Onde é que eles estão? E acharam. Prenderam, açoitaram, feriram, expuseram-os à vergonha, deixaram-os feridos. Por quê? Porque o evangelho saiu da classe alta, salvando aquela empresária, desceu à classe baixa e salvou a mulher da periferia. E aí, enquanto os homens dos tributos, que gostam de dinheiro, gostam de coisas, mas odeiam pessoas, o céu está dizendo, eu vou usar este caminho para levar o evangelho até a classe do meio. Alguém entendeu. Se eu já alcancei a classe alta, se agora eu abracei a classe baixa, falta eu entrar em alguém que represente a classe média. E onde é que está alguém da classe média? No cárcere. Quem é ele? O carcereiro. Aleluia. Se eu fosse o Paulo e não soubesse do propósito que Deus havia estabelecido, eu diria, me tira daqui o mais rápido possível. Só que quem é vocacionado pela obra e está dentro do ambiente da obra, canta, ora. Eu vou repetir isso, porque eles foram impedidos pelo Espírito Santo de estarem na Ásia. Talvez por não terem orado naquele ambiente. Mas quando chegam a Filipos, oram. Quando vão para dentro do cárcere, então, o que é que eu estou aprendendo com a obra missionária? Que a oração não pode ser quebrada, deixada de lado. A oração é a base estrutural de uma obra que está sendo feita. Aleluia! E aí eu entendo que quando eles estão expostos a esse opróbrio, esse vitupério, essa vergonha, o céu usa tudo isso como argumento, como acesso, como porta
para fazer algo novo. E o que vai acontecer? Eles vão ser presos, açoitados, feridos, expostos à vergonha e depois colocados dentro de uma prisão. E não era uma prisão qualquer. Filipos era uma colônia romana. O que é uma colônia, pastor? É uma Roma em miniatura. Tudo que tinha em Roma, tinha em Filipos. Inclusive o seu sistema prisional. Então eles foram colocados no cárcere interior. O cárcere interior é uma cela chamada Tertulium, que é a pior cela que alguém poderia ficar. Não tem oxigenação, não tem ventilação, não tem iluminação. Mas se é crente, as coisas mudam. Aleluia. E eu entendo pelo texto, e aqui é o costume romano, a cultura é romana, o texto diz assim, que perto da meia-noite. Pastor, por que a Bíblia está dizendo perto da meia-noite? Seria uma simples coincidência? Não. Coisas do acaso? Também não. O que é aquilo ali? Propósito. Por quê? Porque meia-noite termina um dia, começa outro. Então tudo que foi vivido antes da meia-noite, finaliza. E depois da meia-noite, é uma outra história. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não vou esperar terminar a noite, para que um novo dia se inicie. Porque se terminar o dia do jeito que vocês estão, expostos à vergonha, no outro dia vai ser vexatório o combate a vocês com relação a tudo que vai ser falado. E vai expor vocês mais à vergonha ainda. Mas antes que a noite se encerre e um novo dia comece, enquanto Paulo e Silas estão presos, o texto diz que os dois começam a orar e cantar. Eu vou repetir isso. Perto da meia-noite, Paulo e Silas. Não é o Paulo que ora e o Silas que canta. É o Paulo e Silas. Oravam e cantavam. Isso aqui é mais ou menos assim, orar falando com Deus. Então eu vou falar para Deus do que eu estou vivenciando. E quando eu cantar, eu vou falar para os outros quem é o Deus que eu estou orando, para quem eu estou clamando. Por isso o texto dizer em seguida, e os outros presos os escutavam. Quem não tem nada a ver, está ouvindo. Eu quero ver o que esses crentes vão falar agora, depois de um dia de surra, de quebra-pau que deu naquele ambiente, expostos ao opróbrio, ao vitupério, à vergonha, à dor, à angústia. Vamos ver se vai dar pelo menos um glória. E o texto diz, Paulo e Silas oravam e cantavam, oh glória! E os outros presos... O que o teu vizinho está escutando? O que o teu patrão está escutando? O que o teu filho na fé está escutando? O que o teu companheiro de ministério está escutando? Na sua dificuldade, no meio da sua dor, o que está acontecendo? O que estão ouvindo sair da sua boca? Oh glória! E enquanto eles estão orando e cantando, isso é coisa que a terra promove, orar e cantar. Então o que a gente tem que fazer, o céu não faz. Então vamos orar e cantar. E o que a gente não pode fazer, o céu entra e diz, e perto da meia-noite.
enquanto o que a terra faz, orar e cantar, de repente, sobreveio. E eu preciso ser taxativo com isso daqui. A expressão é sobreveio, veio de cima. Vou repetir. Sobreveio. Se da terra sobe oração e cântico, sobreveio, veio do céu, veio de cima, um terremoto. Mas eu aprendi, geólogos ensinam, que terremoto não começa em cima, começa embaixo. O que é terremoto, pastor? De forma grotesca, grossa, para falar, deslocamento de placas tectônicas. Uma se desloca da outra, abre uma erosão nesse solo e há um abalo sísmico. Aí Deus entra, enquanto a terra manda para cima, oração e cânticos. O céu se abre e manda um terremoto. Eu nunca tive notícia que um terremoto, quando chegou, não deixou ninguém desabrigado, não deixou ninguém sem problema, não deixou ninguém morto. Sempre tem um ato catastrófico, mas esse é o terremoto gerado embaixo. Agora o terremoto que vem gerado de cima, oh glória! Alguém entendeu? Levantou a mão, glorificou a Deus, oh glória! Ele gerou o quê? Portas que se abrem e prisões que se soltam. Oh, eu acho que você entendeu aí. Enquanto você ora, enquanto você dá glória, enquanto você adora, oh glória. Qual é o teu problema? Eu estou cheio de problema, mas o céu toma conta da minha vida. Eu vim aqui adorar a Deus hoje. Oh glória, eu estou honrado aqui hoje por estar atendendo ao pastor da igreja. Eu estive aqui na sexta-feira em Caieiras, preguei, foi uma bênção lá no pastor Faverim e ia embora, mas o pastor fez um pedido, se o pastor Neilson puder ficar, eu disse, eu fico, porque adorar é a minha essência, eu preciso adorar. Tem alguém que veio adorar aqui? Então culto não é um passatempo, não é um ambiente onde eu faço o que eu quero, é um ambiente onde Deus está, onde Deus é, onde Deus faz, e nessa noite Ele está fazendo alguma coisa, Ele está promovendo alguma coisa, para quem veio adorar. E eu convido você por alguns segundos a levantar uma das suas mãos aos céus. Remidioforgue canto remini calamai, porque enquanto você está adorando, os céus estão se movendo. Eu vou repetir isso, enquanto você está adorando, o céu está se movendo. O céu está se movendo. Elevorgi chorgi minivasio. Pastor Elias, eu estava saindo do veículo que está aqui ao lado, junto com a minha família, minha tia, meus primos, minha esposa, para me direcionar ao templo. O Senhor disse, para e olha para cima. E eu parei e olhei para cima, e o Senhor disse, diga ao meu servo que essa noite será um divisor de águas para a igreja Assembleia de Deus em Perus, porque eu estou começando a mover coisas erradas para trazê-las ao lugar certo. Eu vou começar a descortinar o que não é meu e vou começar a mover aquilo que é do meu agrado. E abra a boca, meu servo, diz o Senhor, porque a coisa vai mudar e a glória não mudará desse ambiente. A glória continuará sobre esse lugar. AB Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.